segunda festa do Senhor, a festa dos pães asmos. Levítico capítulo 23, versículos 6 a 11. Diz assim: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Muito bem, nós terminamos falando da Páscoa. Só como ponto de partida, nós aprendemos que a Páscoa foi o primeiro cerimonial que Deus instituiu após a saída do seu povo do Egito. E aprendemos que foi também a celebração que Jesus instituiu com os seus discípulos após tirá-los do mundo para o período da graça, agora a igreja que ocupa o lugar de Israel no cristianismo. Então Jesus instituiu a Páscoa, que corresponde, é a mesma, a ceia, que corresponde, é a mesma cerimônia do Antigo Testamento chamado Páscoa. Deixando claro, como nós aprendemos ontem na aplicação pessoal, que em toda casa, ou em toda vida, em todo coração, em toda família, se você quiser viver livre, protegido do poder do inimigo, a única coisa que ele respeita é o sangue de Jesus na sua vida. Ele zomba da nossa religiosidade, dos seus anos de fé, da tua igreja, não importa a placa. Mas se ele olhar para a sua vida e ver que lá dentro tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que na porta da sua casa há o sangue do Cordeiro, com esta vida ele não pode. Foi assim que Faraó disse para aquele povo: não vai adorar a Deus. Não vou deixar ir. E Deus falou para Moisés assim: vai deixar ir sim. Ele disse: não vou deixar não. E Deus falou: vai deixar sim, com mão forte eu vos tirarei de lá. E tirou. Toda pessoa que quer se ver livre do poder do pecado e não pode, é aqui que ele encontra a sua libertação. Aqui nasce um cristão. Quando ele conhece Jesus e o poder do sangue dele vertido na cruz do Calvário está na sua vida. A autoridade do seu nome está na sua vida. Aí começam todas as demais coisas que acontecerão na vida cristã. Amém? Muito bem, eu acabei de ler na apostila e você na Bíblia, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Que dia que separava o cordeiro? Dia 10. Que dia que matava o cordeiro? Dia 14. Examinava por 4 dias e matava no dia 14. Muito bem, a Páscoa aconteceu no dia 14, no dia seguinte, dia 15, acabei de ler, e aos 15 dias deste mês, era a festa dos pães asmos. Eram 3 convocações principais no ano. Na primeira, que era a convocação da Páscoa, acontecia na sequência pães asmos e primícias. Depois, nas outras 2 convocações, nós vamos ver as festas que aconteciam na sequência. Então, a Páscoa era celebrada no dia 14, no dia 15, já começava a festa dos pães asmos. Como eu disse, a festa ela está sendo estudada no seu sentido histórico, profético e pessoal. Histórico para responder a pergunta: o que é isso, pães asmos? Profético para responder a pergunta: o que quer isso dizer? O que significa isso? E pessoal para responder a pergunta: o que eu tenho a ver com isso hoje? No que isso se relaciona comigo? Qual a importância de nós aprendermos pães asmos hoje, no tempo da graça, na época em que vivemos? E nós vamos ver que isso tem tudo a ver conosco em todas as festas, porque a igreja entrou no lugar de Israel, as suas celebrações são as nossas celebrações, o seu Deus é o nosso Deus,
e as suas promessas são as nossas promessas. Somos filhos de Abraão pela fé. Somos herdeiros das promessas de Deus a Abraão pela fé. Somos filhos por adoção. Então, respondendo à pergunta, o que é isso, pães asmos? Nós acabamos de ler que era uma celebração em que havia sacrifício, dança, louvor, adoração. Mas o que dava o nome à festa é que durante 7 dias, como se fosse um seminário, todos os dias eles tinham que comer pão sem fermento. Pães asmos. Era para lembrar que quando o povo de Israel recebeu a ordem para sair do Egito, qual o motivo, Moisés, que temos que fazer isso? Deus mandou fazer isso para vocês nunca se esquecerem que naquela noite, quando Deus falou, Moisés, é hoje, à meia-noite, vocês vão receber a ordem para sair. Então fala para as mulheres hebreias não colocar fermento na massa. Porque se ela colocar fermento na massa e a massa crescer e não levar a massa até o forno, vai estragar e vocês vão passar fome. Então esta noite, fala para as mulheres não colocar fermento na massa, porque vocês vão pegar tudo que vocês têm. Gado, ovelha, roupa, o que vocês puderem carregar, e vocês receberão a ordem para sair do Egito. Quem deu ouvido à voz de Deus, comeu pão sem fermento por vários dias. Quem não deu ouvido, a massa levedou, perdeu e passou fome. Neste período em que eles saíram do Egito até chegar ao Mar Vermelho, foi um período muito difícil, foram dias de pega não pega. O período foi o pão sem fermento, até chegarem às margens do Mar Vermelho para atravessarem. O feito de Deus foi tão grande na vida deste povo durante esta semana, que Deus, depois que Moisés atravessou o Mar Vermelho, depois que Faraó já foi vencido e seu exército morreu afogado, o inimigo já fazia parte do passado, virou a página, Deus agora chamou Moisés e falou, para vocês nunca se esquecerem disso, vocês vão celebrar por 7 dias a festa dos pães asmos. Logo após a Páscoa, eles ofereciam a festa dos pães asmos. Então, historicamente, a festa é isso. Todo ano, depois da Páscoa, eles celebravam por 7 dias a festa dos pães asmos. Por que não pode ter fermento? Para lembrar aquela noite. Que eles receberam a ordem. Naquela noite, todo mundo foi para a cama com as sandálias nos pés e com o corpo vestido, roupa de marcha. Porque quando chegou a ordem, é agora, vamos sair, não deu tempo de ninguém se preparar. E foi uma semana de batalhas, foi uma semana de lutas, mas a mão do Senhor impedia Faraó de avançar e protegia Israel na sua caminhada. Amém, queridos? Historicamente, isso aconteceu por mais de 1000 anos e o povo de Israel sabia disso. Talvez você esteja aprendendo isso pela primeira vez, mas isso fazia parte da cultura do povo hebreu. Agora a segunda pergunta, o que significa isso? Qual é o significado disso no sentido profético? Se na Páscoa, o cumprimento da Páscoa foi Jesus Cristo, como ele mesmo se intitulou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se na Páscoa Jesus morreu, e o cumprimento profético da Páscoa, conforme vimos ontem, foi a morte de Jesus, no dia 15, onde estava Jesus? A Bíblia fala que, está na apostila também, que após a sua morte, ele desceu às regiões mais baixas da terra. Nos 3 dias e 3 noites que ele esteve no centro da terra, a Bíblia fala que ele pregou aos espíritos em prisão. Quando Jesus esteve no centro da terra, note que toda vez que a Bíblia fala que alguém, no Antigo Testamento principalmente, no Novo isso mudou um pouco, mas no Antigo Testamento, sempre quando falava, ou está escrito na Bíblia, que alguém morreu, fala, e a sua alma desceu.
Não existe almas vagando, não existe purgatório, existem muitas teorias. Os gregos falam nirvana, campos elíseos, e cada religião, cada seita tem lá sua teoria para isso que nós chamamos de estado intermediário, ou seja, o período da pessoa que morreu até o dia do julgamento. Mas a Bíblia é muito clara, em muitos lugares, em muitas referências, a Bíblia fala com muita clareza que todos que morreram e todos que morrerão, a sua alma ou desceu ao paraíso, se ele foi salvo, ou desceu ao Hades, Sheol, o inferno, se ele foi perdido. Imediatamente após a sua morte, o homem não tem mais autoridade sobre a sua vida. O livre-arbítrio ele tem enquanto ele tem a vida. Aquele versículo que diz, e o pó volta ao pó, e o espírito volta para Deus que o deu, não está dizendo que quando o teu corpo voltar para o pó, a tua alma vai direto para o céu. Está dizendo, quando o pó volta para o pó, o espírito e a alma voltam para o comando de Deus que o deu. É Deus que dará o destino ao espírito e à alma. E a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus explicou também, falando que na consumação dos séculos, os anjos é que conduzirão o trigo para o celeiro e a palha para o fogo, aonde ela arderá eternamente, falando das almas na consumação dos séculos. Quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, que foi o cumprimento profético dos pães asmos, na Páscoa, na sua crucificação cumpriu a Páscoa e no seu sepultamento cumpriu-se os pães asmos. Do mesmo jeito que Israel saiu do Egito e entrou no deserto, o deserto era um local quente, escuro, sem vida. Jesus sai da vida na terra e vem para a região dos mortos, local quente, escuro, sem vida, e a Bíblia fala que aqui ele esteve 3 dias e 3 noites e pregou aos espíritos em prisão. Não pense que Jesus veio pregar para alguém mudar de lado. Não se trata de uma pregação para arrependimento. Não se trata de uma pregação para alguém se converter, mudar de opinião. Toda opinião que o ser humano pode dar a respeito da sua eternidade, do seu destino final, toda decisão que ele pode tomar para mudar este destino é em vida. Nada pode ser feito após a vida, isso é bíblico. Que pregação foi essa? É aquela pregação que o próprio Jesus falou quando ele ressuscitou. Ele veio aqui e pregou aos espíritos em prisão, dizendo que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e que ele tinha nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Vamos ilustrar. Imaginemos que alguém que viveu aqui na consciência e acreditou nessa promessa de Deus em Gênesis 3:15, dizendo que da semente da mulher ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele acreditou nessa promessa e ele morreu crendo nela. Mas acontece que ele não viu se o Salvador veio, venceu ou não. Quem viveu aqui no governo humano, na consciência, na patriarcal, na lei, foram pessoas que acreditaram, pregaram, ensinaram sobre Jesus, mas não tiveram a oportunidade de ver ele nascendo, vivendo e morrendo. Como não há contato entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, eles não sabiam se ele veio, viveu e venceu. Ele poderia perder a batalha? Poderia. Pastor, você está dizendo que Jesus poderia perder para o diabo? Sim. Estou dizendo isso. Por quê? Porque ele não veio como Deus, ele veio como homem. E Satanás já havia enganado um homem perfeito sem pecado. Na terra existiu 2 homens sem pecado. Adão, que viveu no período da inocência, e Jesus, que foi o chamado de segundo Adão. Ou seja, o segundo homem que viveu na terra sem pecado. Quando o inimigo viu que o Filho de Deus, sendo Deus, não quis vir à terra como Deus, em Filipenses diz que ele se aniquilou, deixou a onisciência, a onipotência, a onipresença, os anjos, querubins, serafins, e veio como homem. E quando Satanás viu que ele era homem, que ele podia morrer de sede, de fome, crucificado, afogado, de acidente, ele alimentou esperança de vencê-lo. E as pessoas que viveram durante esses 4 milênios que antecederam a vida de Jesus,
Quem morreu salvo veio para cá, mas não sabia se ele venceu ou não. Quem morreu perdido veio para cá, mas também não sabia se ele venceu ou não. Portanto, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele veio pregar aos espíritos em prisão. Não quer dizer presos, algemados, quer dizer em um local onde eles não podem sair, conforme você lê em Lucas 16, 22 e 23, o Lázaro falou para o rico, nós não podemos sair daqui, mesmo estando no paraíso. De maneira que você não pode sair daí e vir para cá, e eu não posso sair daqui e ir para aí. Há entre nós um grande abismo, ele falou. O rico chegou a dizer, mas deixa eu voltar na terra para avisar os meus irmãos, para eles não virem para o mesmo tormento que eu estou. Pai Abraão falou, tem lá na terra os pregadores. Tem Moisés e os profetas. Se eles não acreditarem na palavra dos pregadores, também não vão acreditar que você ressuscitou. Não vão acreditar. Assim, quando Jesus Cristo veio pregar aos espíritos em prisão, ele veio pregar para essas pessoas que ouviram os profetas, os patriarcas, os anjos, a consciência, os céus, porque os céus manifestam a glória de Deus. Pessoas que durante 4 milênios tiveram todo tipo de revelação de Deus e não deram ouvido a ela e foram para o Hades, Sheol, o inferno, e agora eles tiveram que ouvir do próprio Jesus que aquilo que Deus havia prometido primeiro, lá em Gênesis 3:15, e que todos os seus profetas e patriarcas e anjos falaram, estava se cumprindo, e que ele veio, viveu e viveu sem pecado, morreu para morrer a nossa morte, e agora ele já tinha nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Ele já podia dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Ele já não tinha todo o poder nos céus e na terra? Não. Porque os dons de Deus são dados sem arrependimento. E o poder na terra, eu disse ontem que foi dado a quem? A Adão, ao homem. Quem é que Deus mandou? Governe, domine e sujeite na terra. Foi para Jesus? Foi para Adão. Nos céus ele já tinha poder, porque ele é Deus, ele é Criador. Na terra o poder foi dado ao homem. O homem entregou o poder a Satanás pela desobediência. E a Bíblia fala, quando alguém é vencido, ele se torna servo do vencedor. Durante todo esse tempo, o homem queria se libertar do poder do pecado e não podia. Porque o dono da terra entregou a autoridade da terra, o comando da terra na mão do inimigo. E ele vinha escravizando a humanidade toda, fazendo ciranda com eles. Quando Jesus Cristo veio, por isso, queridos, é que ele teve que nascer de Maria. A grande maioria que sabe que Jesus foi filho de Maria não sabe nem por quê. A grande maioria que sabe que ele morreu na cruz do Calvário também não sabe por que ele morreu. Porque a autoridade na terra foi dada para o homem entregou para o diabo, e Deus, que não comete injustiça, não podia ele, como Deus, ir lá e tomar a autoridade, porque a autoridade foi dada ao homem. E para ele resolver o problema do pecado de acordo com a sua natureza santa e justa, ele tratou o pecado de igual para igual. Um homem entregou a autoridade, um homem foi lá e conquistou a autoridade em igualdade. Assim Jesus Cristo vem como Adão, chamado na Bíblia de segundo Adão, e Satanás submete ele a tudo aquilo que um homem jamais suportaria. Mas ele suportou. E quando ele suportou sem pecado, ele veio aqui e falou, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. E as pessoas que não acreditaram na palavra dos profetas, dos patriarcas, tiveram que, com tristeza, com desespero para a sua própria alma, ouvir que a mensagem que eles ouviram em vida era verdadeira. Tinha fundamento. Mas isso em nada mudou a situação deles. Foi uma pregação para eles tomarem conhecimento de que Deus não estava blefando, brincando. Ele cumpriu a sua promessa. E quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos, ele nasceu conforme Deus prometeu, viveu conforme Deus prometeu, morreu e agora estava anunciando a sua vitória. E quando ele chegou aqui no paraíso para anunciar a sua vitória, eu fico imaginando como não foi
um dia feliz. Imagine todos os santos do Antigo Testamento que morreram fiéis a esta palavra, acreditando nesta mensagem. E que estavam por um tempo, ainda que seja um local de tranquilidade, de paz, o paraíso, onde a presença de Deus reinava, mas não é no céu, era dentro da terra. Nenhum ser humano podia sair da terra desincorporado em espírito e alma, porque Jesus não havia vencido a morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Desde que o homem pecou, ele começou a morrer. E ninguém tinha vencido a morte até então. Agora nós vamos ver que quando Jesus Cristo veio e pregou aos espíritos em prisão, então o homem pode, daqui para frente, nas primícias, nós vamos ver que este local hoje está desabitado. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Este foi o cumprimento profético da festa dos pães asmos. A terceira pergunta, o que isso tem a ver comigo hoje? Vamos lá, na sua apostila, diz assim: expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O próximo parágrafo ainda é texto bíblico, pelo que mantenhamos a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Preste bem atenção, dá a impressão que eu estou lendo Levítico, mas eu não estou, eu estou lendo 1 Coríntios. Vê se você consegue perceber a importância disso para